Mas nós vamos fazer uma campanha mais direcionada, inclusive com telefones, com e-mail, com WhatsApp, para que você possa fazer essa interatividade conosco. Olha só como é importante essa comunicação online. Eu estou aqui já conversando aqui com vocês, mas eu tenho aqui o Ângelo Miguel Vulcão Rodrigues. Boa tarde, sucesso a todos. Ele é um fã, é um telenauta que sempre acompanha o nosso trabalho. E ele diz assim, esperando o Juan para comentar sobre o Remo. Ele está ao vivo, online, nós estamos interagindo, né? Então nós já vamos chamar o nosso amigo Juan Carlos, titular do programa Na Toca do Leão, para que ele venha falar um pouco sobre esta diferente, realmente foi assim, sui generis, partida de futebol do campeonato da Série C. Juan Carlos, se apresente, seja bem-vindo ao nosso estúdio aqui para falar sobre o Clube do Remo e essa enigmática, é uma situação totalmente diferente que aconteceu nesse jogo, né, do Remo aí com o Caxias. Isso, exatamente. Boa tarde, suas considerações iniciais. Opa, boa tarde, Newton Guedes, boa tarde a você que está acompanhando o programa Panorama Amazônico, nessa tarde maravilhosa de terça-feira, graças a Deus. E ontem tivemos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, lembrando que era a 12ª rodada da competição. Além do Remo, também teve a partida do São Bernardo contra o Botafogo da Paraíba, mas são os dois que estão brigando pelo topo da tabela, que saiu por 1-0 para o São Bernardo. Mas a nossa tendência é falar do Clube do Remo, que foi até a Serra Gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, enfrentar a equipe do Caxias com direito a tudo, direito à neblina, direito ao clima de 6 graus, direito acréscimo de 17 minutos. Jogador contra o adversário, contra acréscimo, contra tudo, contra todos. E o Clube do Remo não quis nem saber. Deu um atropelo no Caxias, goleou por 4-2 e saiu vitorioso, um jogo convincente. Podemos dizer que foi um jogo convincente. O Clube do Remo, ele entrou para ganhar o jogo. Aí, Newton Guedes, sinceramente, faz muito tempo que eu não vejo um jogo assim convincente que o Remo faz. Eu acredito que a última partida foi aquele 5-0 na estreia do Paraense contra o Canaã. Fora isso, o resto foi só na base do sufoco. Se a vitória foi no sufoco, a derrota foi uma derrota, empate é empate. Fora isso, jogo assim mais tranquilo. Só não foi mais tranquilo ainda, porque esses 17 de acréscimo ainda rendeu um golzinho ali pro Caxias, faltando 3 para acabar o jogo, dando uma pimentada no jogo. Mas surgiu um gol do Remo que não surgiu. Como assim? Ninguém viu o gol do Clube do Remo. Se você ver replay várias vezes, você não vai ver o gol do Remo literalmente. Mas saiu, segundo o árbitro que estava próximo, segundo os jogadores do Remo, que só eles podem decidir quem fez o gol. Será que o Ronald mesmo fez o gol? Até onde dá pra ver, ele roubou a bola do Zé Carlos. Agora o restante da jogada ficou um gol fantasma mesmo, mas o que é importante é que o Remo matou a partida por 4-2 e trouxe os 3 pontos lá do Rio Grande do Sul e tá naquele alívio contra o rebaixamento. 2 pontos e 2 pontos que separam o Remo do G8. Então a tendência é continuar trabalhando firme e forte, conseguindo conquistar pontos assim fora de casa. Se for pelo menos um ponto também não vai ser nada ruim. E em casa prevalecer o dever de casa, que são os 3 pontos. Muito bem, e outro detalhe interessante, Juan, é que você colocou muito bem essa questão. O Clube do Remo tem vinha mantendo até então uma apatia, um enrolamento assim no meio de campo. Ele retornava, parece assim, que não tinha opção. Então ele não chegava para tentar fazer o gol, ele rodava igual peru tonto e não saía daquilo. E claro, disso aproveitava os outros times para poder ir ganhando espaço. Ontem não, foi uma coisa diferente, que você falou muito bem. Ele entrou para ganhar, ele se atirou numa guerra que ele tinha que fazer o gol e partiu para cima do adversário mesmo, ele não ficou esperando. Aí, e você vê, isso é importante também. E é bom que se fale também na coincidência, não foi feliz porque foi por contusão, mas a substituição do goleiro, que deu para entender que nós temos um goleiro à altura, quem sabe até com melhor condicionamento do que o nosso que saiu, né? O goleiro remista, Marcelo Rangel. O Marcelo Rangel, que saiu contundido.
Fale a respeito desse detalhe que com certeza você observou também. Pois é, Nilton Guedes, o Marcelo Rangel não estava mal na partida, pelo contrário, ele estava bastante seguro, tanto que ele saiu do jogo com o Remo com 2-0, ou seja, sem tomar gols. Isso. Mas a respeito foi o terceiro amarelo que levou, também teve a questão da lesão, porque teve momentos ali que o jogador do Caxias batia no goleiro do Remo. Não vou dizer que foi violento, é questão de jogo mesmo, acidente de trabalho, aquelas questões de bola aérea, o jogador querendo fazer gol e o goleiro querendo tirar, e dá aquele encontro entre eles e acaba alguém sendo machucado, e infelizmente nessa brincadeira quem saiu machucado foi o próprio Marcelo Rangel. Aí por isso que no intervalo do jogo ele teve que ser substituído, entrando o Léo Lang. Acredito que o treinador não fez mais alterações por conta disso, mas deveria ter feito, porque sabemos que o Remo no primeiro tempo praticamente foi o dominador da partida. Não vou dizer 100%, porque teve o início do jogo, o Caxias parecia que ia fazer 1-0 e ia ficar naquilo de Caxias atacando e Remo se defendendo. Mas não foi bem assim. O Remo só estava mesmo tentando pegar uma oportunidade para sair jogando, para tentar fazer o gol. E foi o que aconteceu quando saiu o primeiro gol, que até agora ninguém entendeu se foi o Bruno Bispo, se foi o gol do goleiro. Tinha até aplicativo apontando que o gol foi do Rafael Castro. Nem tocou a bola nele, mas tinha aplicativo apontando. Mas a questão é que o gol na súmula foi dado para o Bruno Bispo, ou seja, não foi dado o gol contra do Zé Carlos, e sim gol totalmente mérito do Bruno Bispo. Após o cruzamento, ele de cabeça, a bola chega a pegar no Zé Carlos, acredito eu, antes de entrar no gol. Certo, e outra questão que você me fez lembrar agora, com essa substituição de goleiro, é a questão do nosso antigo goleiro, né, que fez sucesso aqui, e houve uma troca também, né? O Vinícius entrou para substituir o goleiro e nunca mais largou e fez aquela história dentro do Clube do Remo. Fale um pouco, você que é a enciclopédia do Clube do Remo, fale como foi mais ou menos aquela situação que o Vinícius substituiu o goleiro que estava titular e depois ele demonstrou qualidade e ficou até a hora que ele decidiu sair. Pois é, na época ninguém sabia quem era Vinícius. Quem era Vinícius quando chegou no Remo em 2017? O André Luiz todo mundo já conhecia porque ele tinha uma fama no Cuiabá. O Vinícius já vinha do Boa Vista, do Rio de Janeiro, com todo o respeito ao Boa Vista, mas era um clube ali pequeno dentre os clubes cariocas. Porém, ninguém conhecia Vinícius, e o André Luiz, já em alta pelo Cuiabá, veio pelo Remo e soube conquistar o seu espaço, tanto que ele foi titular absoluto em todos os jogos do Campeonato Paraense e em quase todos na Copa Verde. Falo quase todos porque em um desses momentos contra o Atlético Acreano, que foi até na estreia, o Remo fazia o treinador na época, que era o Josué Teixeira, fez algumas trocas, mesclou o elenco, e um deles foi a troca desse goleiro, o Vinícius, no lugar do André Luiz, mas apenas para mesclar, nada de suspense, porque o André Luiz tinha partidas importantes por vir. Nessa, o Vinícius até agarrou bem, o jogo acabou 1-1 contra o Atlético Acreano, o gol foi até do Flamengo na época. O André Luiz voltou à sua posição, ao seu posto de titular, e foi indo até ele se lesionar. E foi após a perda do título do Repá, infelizmente, quando o Remo perdeu por 2-1, e era antes de começar a Série C. Então o André Luiz nem chegou a agarrar a Série C porque ele sentiu um desconforto. Com isso, Vinícius ficou no lugar do André Luiz, mas quando o Vinícius entrou, não saiu mais, ele simplesmente agarrou a oportunidade, soube agarrar a oportunidade e ficou. Tanto que o André Luiz ainda em 2017, após o término de contrato, ele acabou se despedindo do Remo e o Vinícius continuou, tanto que não é à toa que virou ídolo, desde 2017 até esse ano 2024, falo 2024 entre aspas, porque não jogou nenhuma partida, mas o contrato dele foi encerrado esse ano. Então até esse ano ele ficou no Clube do Remo, que saiu até ele com o Juninho e teve aquela bronca toda a respeito do Ricardo Catalá. Agora, isso pode estar se repetindo com outros dois goleiros que pode ser na partida de ontem. Quem? Marcelo Rangel e Léo Lang. Por quê? Como eu falei, Marcelo Rangel sentiu a lesão. Para não preocupar mais o goleiro, ou para não fazer com que o goleiro se lesionasse mais ainda durante a partida, o treinador Rodrigo Santana preferiu, não, vou fazer essa troca para não me arriscar.
E tava 2-0 pro Clube do Remo. Só que fica aquele frio na barriga, pô, como é que o Léo Lang vai se sair um jogo com uma neblina, com 6 graus, tá certo que tá 2-0, mas qualquer erro ele pode sair ali como vilão da história. Como é que Léo Lang vai se sair? Bom, pro Léo Lang, pelo visto, não teve problema nenhum, lembrando... Até o pênalti ele agarrou. Até o pênalti agarrou, lembrando que ele tem apenas 25 anos e veio do Tombense, e ele veio reserva do Tombense. E aqui ele é reserva no Remo e não agarrou nenhum jogo. Só ontem. Ontem que foi a estreia dele. Então, o Léo Lang, ele demonstrou a autoconfiança que ele tem em jogos perigosos e até importantíssimo. E isso é muito bom, porque se houver outros jogos importantes, com toda a segurança do mundo, o treinador pode fazer outras alterações dessa. E com certeza vai agarrar o próximo jogo, porque o Marcelo Rangel... Além do desconforto, ele, se eu não estou enganado, ele está suspenso do próximo jogo, independente de melhorar ou não, não vai estar contra a Ferroviária lá, isso, contra a Ferroviária lá em São Paulo, pegou o terceiro amarelo, contra a Ferroviária lá em Araraquara, em São Paulo, tá certo, o Léo Lang tomou um gol em menos de 5 minutos que fez nos preocupar, de certa forma, mas ali não foi culpa dele, teve, entre aspas, falhas ali de marcação, os zagueiros ficavam muito presos ali na pequena área e isso forneceu um perigo maior para o Caxias fazer o gol, e foi o que aconteceu, foi uma bola assim, que não dava para o goleiro defender, não dá para culpar mesmo o Léo Lang, coisa de jogo. Daí depois surgiu o pênalti, né? O zagueiro infelizmente colocou a mãozinha ali na bola e surgiu esse penal sem manifestar contra a penalidade, porque realmente foi um braço ali, parecia jogador de vôlei. De vôlei, verdade. Tocou, o árbitro marcou o pênalti sem pensar 2 vezes, estava de cara no lance e foi lá assinalado o penal. Na cobrança, Léo Lang faz uma grande defesa, mas no rebote sai o gol do Caxias. Aí começou a confusão, Nilton Guedes, porque o bandeirinha estava anulando, vendo uma irregularidade de uma possível invasão de campo do Caxias. Então, por conta dessa invasão, estavam decidindo, será que a gente volta o penal? Será que vai ser anulado? Ou o gol vai ficar? Essa confusão, acredito eu, porque eu não olhei o tempo, confesso que eu não olhei o tempo, mas acredito que uns 7, 8 minutos de paralisação. Acredito eu, 7, 8 minutos de paralisação. Então, com essa paralisação toda, acrescentou nos acréscimos lá na frente. Como se, mesmo que estourasse os 45 minutos, iria colocar o acréscimo como se não tivesse acontecido os 45 minutos por conta da paralisação. Mas era um exagero, porque era 17 de minutos. Mesmo que eu jogasse 5 minutos, que é o acréscimo normal, e juntando, vamos lá, 7 aí, nessa brincadeira, são 12 minutos. Então 12 minutos seria adequado para um acréscimo de 10 a 12 17. E não 17. Porque querendo ou não, você joga 17 colocando mais 5, altera muito o jogo. Claro. 1 minuto já altera, imagina 5. É verdade. Altera muito. O estresse que tava, o pessoal doido lá para fazer gol, né? Exatamente. E tava 3-1 pro Remo naquela ocasião. Aí surgiu o pênalti, o gol não existiu, né, por conta da invasão. E o jogo continuou, tanto que o Remo abriu 3-1 e tranquilizou todo mundo. Nisso que abriu 3-1, surgiu esses 17 minutos de acréscimo, faltando 3 para acabar o jogo. Aí o Caxias vai e apimenta mais a partida, fazendo o segundo gol. Também não vi culpa do Léo Lang. Vai lá e faz o segundo gol, apimentando a partida. O Caxias toda hora com a bola, mas a zaga do Remo estava muito segura, tanto que toda a bola que o Caxias atacava pelas laterais, a zaga, o próprio lateral do Remo tirava de qualquer maneira, sem deixar acontecer perigo algum da bola esvalar lá na pequena área e tentarem fazer o gol do empate. Nessa brincadeira de vai ou não vai, lembrando que o segundo gol, Nilton Guedes, do Clube do Remo, antes de falar, porque eu falei o gol do Bruno Bispo, mas não falei do segundo gol, que é importantíssimo. Foi um golaço do Giovanni Pavani, do chute de fora da área.
A bola sobrou pro Pavani e ele, sem pensar duas vezes, mandou o chute fora da área. Por que eu tô falando isso? Quantas vezes aqui na rádio eu não falei? O Remo precisa arriscar mais vezes para ver no que vai dar. E olha o que aconteceu do Pavani arriscar de fora da área. Abriu um golaço. Vinha sendo criticado, né? Vinha sendo criticado e agora ele fez 2 gols nos 2 últimos jogos. Isso. E vem dando uma melhora bacana, não só pelos gols, mas pela organização no meio de campo, que ele vem ajudando junto com o Jadson. Jadson e Pavani estão se entendendo muito bem. Ainda tem o Marco Antônio à frente, que pode segurar o jogo ou ir partir para cima mesmo para tentar fazer o gol, que não é à toa que ele é titular. Esse esquema do Remo ajuda muito. Aí teve esse segundo gol do Giovanni Pavani, o terceiro gol do próprio Jadson, mais uma vez. Jadson e Giovanni Pavani vem fazendo 2 gols nos 2 últimos jogos. Só e aí 2 pontos para o Remo chegar no G8. Né? Tudo é 2, né? Aí surgiu esse gol fantasma. De repente a bola já estava lá no quase 62, que o tempo limite era 62, né? Tava nesse tempo limite, de repente o Zé Carlos foi tentar dominar a bola, e Zé Carlos é ex-Remo, ele era goleiro do Remo, lembrando disso, ele era goleiro do Remo, ele tentou dominar a bola, só que ele dominou errado, deixando a bola passar. Nessa brincadeira ele tenta voltar com a bola, só que o Ronald já estava em cima, que foi aí que ele aproveitou a situação para tirar a bola do goleiro. Isso tirou a bola do goleiro, meus amigos. Eu não sei o que aconteceu, ninguém sabe, nem narrador, nem comentarista. Será que foi gol do Ronald? Não tem registro. Não tem registro. Ribamar tava lá do lado. Será que ele não deu passe pro Ribamar fazer o gol e ter aquela combinação? Pô, Ribamar, faz o gol aí, ninguém tá vendo, faz o gol. Se tu perder, ninguém tá vendo. Se tu fizer, pelo menos o teu gol tá... Será que não rolou essa conversa? Brincadeiras à parte. O gol foi na súmula, foi dado ao Ronald. Muito e bem. Que bom, né? Porque o Ronald era um dos jogadores mais criticados e que teve menos oportunidades. Ontem ele entrou basicamente ali nos acréscimos e teve a felicidade de matar o jogo e fazer o gol da vitória azulina por 4-2, fechando assim o caixão com chave de ouro, tudo mais. Sim. E deixando o Caxias mais rebaixado ainda, porque o Caxias nesse momento só tem apenas 6 pontos em 10 jogos e é o vice-lanterna da competição, porque o Lanterna São José empatou com Floresta por 0-0 também no Rio Grande do Sul no último final de semana. Com isso, o Remo abre 2 pontos do G8, vai enfrentar uma equipe fortíssima que é a Ferroviária de São Paulo, lá em Araraquara. Lembrando que a Ferroviária está em 5º lugar com 24 pontos, ou seja, sua vaga quase garantida no G8. Só precisa aí arranjar uns pontinhos que consegue facilmente. Faltam apenas 7 jogos para o Leão Azul. De 7 ganhar 5, já passa. E desses 5, 3 em Belém, 4 fora dessa vez. E vai jogar mais um fora segunda-feira. Na outra segunda vai jogar em Belém, aí vai reencontrar com o seu torcedor. E acredito eu que o torcedor, com a fé que tem, vai querer lotar. E eu digo mais, Newton Guedes, se o Remo empatar com o Ferroviária, que vai ser para mim um grande resultado, ou melhor, se ganhar, que é o que a gente torce que aconteça, pode colocar o jogo no Mangueirão, mesmo se for segunda, 8 horas da noite, que eu duvido se 30 mil não entra nesse jogo. 30 mil para cima, 30 mil jogando o mínimo. Isso. Pode dar mais, ultrapassar mais de 30 mil. Uma boa projeção tua, muito bem. Pode apostar jogar no Mangueirão e não no Baianão, porque o Baianão não vai suportar a quantidade do torcedor. E daqui para frente, acredito eu, com essa mudança, porque o Rodrigo Santana, eu vou trazer o histórico aqui, tem 6 jogos apenas, 4 vitórias e 2 derrotas. 4 vitórias e 2 derrotas, uma delas contra o Ipiranga, que está brigando pelo G8, mas ele tem jogos a menos. Se caso ele não tropeçar, uma das vagas ele pode ficar ali no lugar do Remo. Isso. Ou, se ele tropeçar, o Remo ficar na vaga dele, e ainda tem Londrina e tem Figueirense nessa briga do G8. Tanto que o 8º é o Figueirense e vai ser o nosso adversário pós-CSA de Alagoas, lá em Santa Catarina, no estádio Orlando Scarpelli, que vai ser outra partida difícil. E o Remo fazendo o dever bonitinho antes do Figueirense, podemos até dizer que será o confronto direto pela vaga do G8. E repito, empate contra a Ferroviária, bom tamanho. Vitória, excelente resultado, que só faz empurrar mais ainda o Remo rumo à classificação.
mas precisa ganhar as 3 em Belém. As 3 em Belém contra a CSA, que vai ser no outro, como eu falei, a Aparecidense e o Londrina, que é o nosso concorrente direto, está em 7º lugar. Fora de casa, Ferroviária agora, Figueirense pós-CSA, né? E contra o Confiança no Batistão, lembrando que Confiança não ganha do Remo de jeito nenhum lá em Sergipe desde 2016. Todos os jogos foram derrotas do Confiança e vitórias do Remo lá no Batistão, e vamos enfrentar lá dentro. E a última rodada, São José no Rio Grande do Sul. Onde está o São José? Na lanterna da Série C. Se possível continuar assim, pegaremos o São José com ele já rebaixado. Então tudo isso está conspirando a favor do Remo, e conspira a favor do Remo também os outros resultados, como aconteceu nesse final de semana. Alguns empates ou até vitórias e derrotas facilitaram o caminho do Clube do Remo, e ontem ele conseguiu pegar o barco e avançar mais ainda. Esperamos que nos próximos jogos o Clube do Remo continue com essa mesma estrutura, com essa mesma formação e com esse mesmo trajeto, porque é isso que a gente quer para o Clube do Remo, jogar partidas como foi ontem. Ah, mas o adversário é forte, o adversário tem um atacante que é goleador, o adversário tem uma zaga alta, fortíssima. Não importa, joga como vem jogando e o resto a gente vê. Perfeito. Olha, nós temos aqui uma participação que está online, o Ângelo Miguel Vulcão Rodrigues. Ele diz assim: incrível como o Gustavo fez jogadores que praticamente estavam de saída voltarem jogando bem, como o Raimar e até o próprio Rangel. E ele complementa dizendo assim: desculpa, Rodrigo Santana. Eu ia dizer isso, que ele quis dizer Rodrigo Santana, porque o Gustavo era o Morínigo antes do Rodrigo Santana. Trazer um rápido dado aqui, tivemos 12 jogos, metade desses 12 foi do Rodrigo Santana. Fazer um número comparável do Morínigo, quando ele começou da primeira rodada até a quinta, porque ele não participou da sexta, foi o auxiliar do Morínigo naquela derrota por 4-1 para o Náutico. Mas desses 5 jogos ele só teve uma vitória, um empate contra o Tombense, e os demais tudo derrota. Tudo derrota, pro Botafogo, pro Atlético, pro Volta Redonda. O contra o Náutico foi o auxiliar do Morínigo, também derrota, 4-1. Depois, auxiliar Morínigo, chegou o Rodrigo Santana, que já estreou com vitória contra o Sampaio Corrêa lá em São Luís do Maranhão. E contra o Náutico ele já estava no Remo, só que ele não participou, apenas observou. Mas contra o Sampaio Corrêa ele participou e ganhou por 2-1. Nesses jogos, para quem teve 6 jogos, juntando o auxiliar com o Morínigo, uma vitória foi muito pouco. Pegando esses 6 últimos jogos, com o Rodrigo Santana foram 4 vitórias e 2 derrotas. Ou seja, ele deu uma transformada no Clube do Remo, mudou a estratégia, mudou a formação, mudou o jogador de posição, tirou quem tinha que tirar e colocou quem tinha que colocar. Ontem Curuá não foi titular. Ontem com o Paulinho Curuá não foi titular. Ele até entrou no segundo tempo para dar aquela segurada, para ser a segurança ali, mas ele preferiu o Remo para cima, inclusive até o Kelvin entrou na partida ontem. Então é esse o Remo que a gente quer ver. O bom é que ele se arrisca, ele não tem medo de se arriscar, ele simplesmente coloca o time para cima. O que vai acontecer só durante 90 minutos. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço, Nito Guedes. E vamos torcer, né, que o Clube do Remo consiga